Antes mesmo de entrar na faculdade de psicologia, eu sempre busquei estudar e obter mais conhecimento sobre a linguagem corporal e de como ela afeta a nossa vida. Porque muitas das vezes nós acreditamos que a linguagem corporal ela vai ter um uso somente na vida profissional, no nosso trabalho, no quesito trabalho, mas isso não é verdade. Antes mesmo de chegar no ensino médio, eu já tinha um interesse repentino de entender sobre comunicação e da linguagem corporal, porque eu via como alguns professores falavam bem, mas outros nem tanto. E eu sempre ficava me perguntando, o que que esse outro professor, o que que essa outra professora fala que faz com que ela seja mais magnética? É muito mais fácil de não só eu, mas também a turma inteira conseguir prestar atenção na aula daquela professora, daquele professor. E eu fui começando a observar algumas coisas que se mantêm até hoje, que eu pude adquirir naquela época antes do ensino médio, e que eu fui trabalhando aquilo e fui colocando em prática na escola e também no ensino médio. E foi aí que eu percebi algumas habilidades que alguns professores meus tinham, aqueles professores que tinham uma aula que fazia com que a turma fosse mais engajada, com que a turma prestasse mais atenção, e essas técnicas, essas coisas, esses detalhes que eu fui aprendendo, que eu fui reparando, eu fui colocando em prática principalmente no ensino médio, onde foi aí que eu me destaquei muito mais em ter uma linguagem corporal na apresentação de trabalhos, de projetos da escola, e que isso se ampliou ainda mais na faculdade. As pessoas sempre falaram para mim: "Poxa, você, Salles, é um cara que se comunica muito bem, você tem uma forma de falar, de apresentar trabalhos, de ter conversas que chamam a atenção das pessoas." É importante ressaltar que a comunicação, a linguagem corporal, não terá uma utilidade exclusiva no seu trabalho, na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal, porque algumas conversas vai exigir que você se expresse melhor e que as outras pessoas prestem mais atenção em você. Se você vai ter uma conversa séria, uma conversa importante, decisiva com o seu parceiro, com a sua parceira, com algum familiar, com a sua mãe, com seu pai, com as pessoas da sua casa, a linguagem corporal deve estar presente, muito presente, para que a conversa flua melhor, para que ela seja muito mais bem sucedida do que se fosse caso você tivesse uma conversa muito rasa, onde não fosse fácil da pessoa entender o que você está falando. Existe uma frase muito conhecida do Harvey Specter, da série Suits, onde ele diz o seguinte: a primeira impressão é a que fica. E com o tempo eu fui vendo que isso é verdade, mas não quer dizer que você precise ser a pessoa que vai ser extravagante onde você chegar, que você vai precisar ser barulhento ou que você vai precisar chamar a atenção de uma forma que não seja tão natural assim. Nas conversas que você vai ter, nas reuniões, no seu trabalho, na sua vida pessoal ou no ambiente em que você vai estar. Então, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu vi e procurei ver mais sobre a linguagem corporal e eu entendi de fato que o nosso corpo muitas das vezes vão falar bem antes do que as nossas palavras. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito divertida. As pessoas dizem que eu sou um cara muito engraçado, que eu adoro contar piadas, eu adoro ser uma pessoa divertida, mas sempre que eu vou apresentar trabalhos, eu sou uma outra pessoa, praticamente com uma outra personalidade, porque eu sou muito mais sério e eu tendo a falar assim de uma forma muito mais bonita, muito mais magnética, com expressões, e eu mexo bastante as mãos, e eu meio que convido de uma forma indireta as pessoas a participarem da minha conversa. E eu conseguia notar já desde o ensino médio que sempre que eu ia apresentar trabalho, todos os alunos, todas as pessoas presentes prestavam atenção no que eu tinha para falar. Alguns grupos falavam de uma forma onde eu via que os alunos não prestavam tanta atenção, eles não queriam saber o que eles estavam falando, mesmo que o assunto fosse o mais interessante de todos, as pessoas não estavam interessadas, a escuta era muito ruim, era muito rasa, entendeu? Não existia uma motivação para você continuar assistindo aquela aula, assistir aquela apresentação daquele projeto ou daquele seminário que tinha que apresentar no ensino médio. Então, ainda no ensino médio, eu meio que desenvolvi essa habilidade de ter uma linguagem corporal que fosse presente na sala de aula e que isso deu continuidade e se ampliou ainda mais
na faculdade e existem algumas coisas que eu entendi que são praticamente padrão, que faz com que você se diferencie muito mais das outras pessoas que têm uma linguagem corporal mais simples. Então, quando a gente fala o que é o primeiro passo, é algo que, caso você não tenha por naturalidade, vai se tornar natural caso você queira e comece a praticar, que é o quê? Um sorriso verdadeiro. Um sorriso verdadeiro, ele vai te conectar e vai abrir portas para tudo que você queira fazer, seja na sua vida acadêmica, na sua vida profissional ou na sua vida pessoal. Então, eu não estou dizendo para você ser uma pessoa que vive rindo ou dando risadas das coisas. Pode ser, mas quando você, por exemplo, tem uma reunião que você precisa fazer, existem alguns momentos em que vai ser crucial, acredite, é crucial, que você dê um sorriso verdadeiro, que você saiba sorrir, saiba ser carismático, porque a carisma vai te colocar à frente da maioria das pessoas que você conhece, principalmente se essas pessoas forem seus concorrentes. Por que eu digo isso? Porque um sorriso verdadeiro, ele conecta. E quando um sorriso verdadeiro conecta, ele vai te abrir portas, seja na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Eu não estou dizendo que você deve ser a pessoa tagarela que vai ficar dando risada e rindo de tudo que acontece. Mas quando você entende que a carisma está lado a lado o tempo inteiro de um sorriso verdadeiro, de um sorriso que conecta as pessoas, você vai alcançar tudo, porque a carisma ganha as pessoas. E quando você ganha as pessoas, você ganha as oportunidades, você ganha a atenção delas, você ganha a aprovação daquelas pessoas. Você acha que é muito mais fácil para as pessoas prestarem atenção e conseguirem reparar numa pessoa que tem uma expressão corporal mais fechada, numa apresentação acadêmica, por exemplo, do que uma pessoa que chega com uma energia diferente, com um sorriso, que tem uma carisma que não precisa ser dita, mas o corpo por si só fala da carisma presente naquela pessoa. É óbvio que as pessoas vão prestar mais atenção, que as pessoas vão dar uma aprovação maior para a pessoa que tiver aquele sorriso verdadeiro. Outro quesito também que importa bastante é a sua firmeza. A firmeza com que você mantém a sua postura. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito divertida, eu sou uma pessoa engraçada, muito piadista, eu gosto de ser divertido, de fazer os meus amigos rirem, de alegrar o dia das pessoas, mas sempre que eu vou apresentar trabalhos, eu tô numa postura, num formato muito mais sério. Isso faz com que as pessoas sempre prestem atenção nas coisas que eu tenho para falar quando eu vou para frente da turma, por exemplo, no altar, para que eu possa apresentar os trabalhos ou qualquer tipo de projeto que seja solicitado. E aí você vai dizer para mim, Salles, mas como é que eu vou desenvolver a minha confiança? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lavar o meu rosto com água gelada e com gelo, e eu tenho que acordar às 5 da manhã todos os dias, ou eu tenho que ver algum livro de coach. Não. Existe uma técnica que eu utilizei e que eu utilizo ainda hoje para que eu possa praticar a minha linguagem corporal e a minha confiança para que eu perca a timidez e para que eu seja uma pessoa muito mais conecta com as pessoas, que seja muito mais fácil de eu desenvolver uma conversa, de que as pessoas vão prestar atenção no que eu tenho para falar, que é o seguinte: o que você vai fazer? Você não vai precisar ir para o espelho e ficar repetindo para você, para si mesmo, que você é uma pessoa firme e confiante. Você pode até fazer, entendeu? Mas se você não achar tão eficaz, eu tenho uma metodologia que sempre funcionou para mim e eu acredito que funcione para a maioria das pessoas. Você, logo depois que terminar esse vídeo, você vai pegar a câmera do seu celular e aí você vai preparar como se fosse um pequeno estúdio, onde você quiser, na sua sala, no seu quarto, e você vai simplesmente gravar um vídeo. Você vai escolher um tema e você vai gravar. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar manter a sua postura, tentar manter os seus ombros retos, você não vai ter uma expressão triste, você vai falar sobre o tema que você quiser. E aí você não precisa postar. O que você vai fazer? Você vai enviar esse vídeo para uma pessoa de confiança, uma pessoa com quem você não tenha vergonha de compartilhar algumas coisas. Salles, mas eu realmente não tenho ninguém, eu não tenho esposo, não tenho marido, eu não tenho uma pessoa de confiança, não tenho um melhor amigo para poder mandar, eu realmente não me sinto confortável enviando para ninguém. Nesse caso, você vai gravar o vídeo para si mesmo e você mesmo vai assistir. E aí você vai gravar mais depois. E você vai fazer com que isso se torne prático, até que você um dia, e eu acredito que não vai demorar, você vai se sentir confortável o suficiente
que você conversou sobre aquele determinado tema e aí você pode enviar para alguém de sua confiança, para um familiar, para um primo, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu marido, para sua esposa, namorado, namorada, para quem você quiser. Mas é muito importante que você pratique isso, que você pratique ter essa postura, esse sorriso, esse carisma, essa confiança com que você fala. Você não precisa ficar com as mãos assim ou parado assim como uma estátua. Não, você simplesmente vai falar de uma forma convicta. Você vai olhar nos olhos das pessoas, você vai fazer expressões com a sua boca e com a sua mão. Você vai fazer expressões que não precisam ser verbais, entende? Então veja, o segredo não está associado em a sua linguagem corporal copiar os gestos de outra pessoa. É sobre você alinhar o seu corpo com aquilo que você realmente sente e aquilo que você realmente pensa. Então veja, você vai alinhar o seu corpo com aquilo que você realmente sente, com aquilo que você realmente pensa também. Então, se você tem um determinado tema para poder falar, você vai utilizar expressões, vai utilizar do seu corpo, como eu estou fazendo agora, ó, esse movimento, por exemplo, para que você consiga se expressar melhor, sabe? Isso vai fazer com que você perca a timidez, com que as pessoas percebam que você está falando com mais convicção, que você está mais confiante, mais firmeza, e é claro, os sorrisos, aquele olhar simpático, isso vai fazer com que as pessoas prestem muito mais atenção e confiem muito mais em você, seja numa reunião de trabalho, ou num projeto acadêmico, ou em uma conversa séria que você tenha para fazer com alguma pessoa. Então, articule as suas ideias, os seus pensamentos e mantenha isso em sintonia com o seu corpo, com as expressões, com a sua firmeza, com a sua linguagem corporal. E isso vai fazer com que você esteja muito à frente de onde você já estava. E por mais que pareça óbvio, eu preciso falar para vocês, a psicologia fala que a linguagem não verbal pesa muito mais do que as palavras. Então guarde isso para si mesmo. A sua linguagem corporal é a verdade que os outros acreditam sobre você antes mesmo da sua voz. Então sempre procure pôr em prática isso. Seja uma pessoa que tenha um sorriso mais espontâneo, que olhe no olhar das pessoas, tenha um aperto de mão firme, tenha uma postura firme e não esqueça de manter a sintonia das suas mãos, do seu corpo com o que você quer falar. E agora você já sabe o caminho. Então, não deixe de praticar, não deixe de mostrar isso para alguém que você goste, para ver o que ele acha sobre aquele determinado tema que você está falando no vídeo. Ponha em prática. Busque sempre ter uma linguagem corporal à frente de outras pessoas. Busque sempre ter uma comunicação à frente de outras pessoas. E aí, de fato, você vai estar à frente das pessoas, de tudo que você tenha para apresentar, de tudo que você tenha para oferecer, de tudo para que você queira conversar.